أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Espero que todos os irmãos queridos muçulmanos e todas as irmãs queridas muçulmanas tenham uma noite cheia de espiritualidade, cheia das bênçãos, cheia das graças de Deus. Eu espero que Deus, pela sua misericórdia e pelas suas graças, pelas suas bênçãos, nos recolhe e protege todos nós nessa pandemia, protege todo o povo muçulmano aqui nesse país, no Brasil, protege todo o povo brasileiro, qualquer pessoa, qualquer brasileiro, Deus Altíssimo seja, protege ele. E pedimos a Deus que cure esses irmãos e irmãs contaminados e dá mais força, dá mais, na verdade, poder aos nossos queridos médicos, enfermeiras, qualquer pessoa que está ajudando para resolver esse problema nos hospitais. Pedimos a Deus que Deus Altíssimo seja, manda sua misericórdia para as pessoas, na verdade, os falecidos. E, na verdade, precisamos falar sobre um assunto muito importante. Aconteceu uma explosão, na verdade, uma tragédia, né? No Líbano, morreram muitas pessoas. Nossa solidariedade para irmãos queridos libaneses, para o Líbano. Pedimos a Deus que Deus Altíssimo seja, proteja o povo do Líbano. Vamos começar nossa aula, como sempre, nós temos tema, toda terça nós falamos sobre a história do Islã. A aula passada a gente falou sobre o ano 10º, o que aconteceu nesse ano, e os assuntos muito importantes. Na verdade, esse ano 10º, que já falamos na aula anterior, falamos sobre esta aula, sobre esse ano, a história desse ano, os acontecimentos desse ano, os pontos mais importantes do ano 10º da história islâmica, ou seja, ano 10º da Hijra, 10 anos depois da imigração do profeta de Meca para Medina. Por isso mesmo, na verdade, vou repetir de novo, o Islã tem dois tipos da história, né? Dois tipos da história. Uma história depois da imigração do profeta, que nós chamamos os anos hijritas, ou seja, Hijri. E os anos antes da sua imigração, quando o profeta estava em Meca, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estava em Meca. Quando ele estava em Meca, nós chamamos ano de Bi'atha. Bi'atha significa o início da profecia do profeta. Quando ele tinha 40 anos, recebeu os primeiros versículos, estava lá na sua cidade natal por 13 anos. Tem uma história no Islã, o que aconteceu, como ele começou a divulgar sua religião, e depois, pela ordem de Deus, ele emigrou para Medina. Né? Ele emigrou para Medina. O mesmo dia da imigração dele, né? O mesmo dia da imigração dele, começou uma nova história islâmica. A história depois da imigração do profeta. Ou seja, nós temos anos hijritas. Já falamos, na verdade, sobre os acontecimentos, os assuntos mais importantes, os pontos importantes no ano 10º. O ano 10º da Hijra, depois da imigração do profeta Muhammad, falando sobre a história islâmica. Tudo bem. Falamos sobre a peregrinação de despedida do profeta. O profeta, na verdade, já os muçulmanos sabiam que o profeta, no ano 10º,
falaram, na verdade, os muçulmanos sabiam que o profeta vai realizar sua última peregrinação, a peregrinação de despedida, né? Que em árabe nós falamos Hajjat al-Wida, Hajjatul Wida, Hajjatul Wida, a peregrinação de despedida, a última peregrinação do profeta Muhammad, salawatullah salamuhu alaihi wa alihi wa sallam. Nessa peregrinação tinha muitos muçulmanos, tinha muitos peregrinos que queriam realizar, na verdade, queriam participar junto com o profeta naquela peregrinação que era considerada a última peregrinação do profeta, né? O profeta já avisou para os muçulmanos, especialmente para os muçulmanos mais importantes, né? Em Medina, em Meca, eles sabiam que o profeta vai fazer a última da sua peregrinação. Depois dessa peregrinação, o profeta Muhammad vai falecer, vai morrer. Não tem mais, na verdade, peregrinação do profeta Muhammad de Meca, ou seja, Al-Hajj. Essa peregrinação, essa palavra, para traduzir para árabe, nós podemos utilizar a Hajj, ou seja, a visitação de um lugar sagrado. No Islã temos um lugar sagrado chamado Meca, agora está situada na Arábia, né? Aquela cidade, para os muçulmanos é muito importante. Dentro da mesma cidade tem um cume, né? Kaaba, Casa Sagrada de Deus. Todos os muçulmanos, pelo menos uma vez, todos os muçulmanos, toda a comunidade islâmica, qualquer pessoa que é considerada muçulmana, deve realizar essa peregrinação pelo menos uma vez na sua vida. Peregrinação da Kaaba, da Casa Sagrada de Deus em Meca. O profeta várias vezes, na verdade, fez essa peregrinação e avisou para os muçulmanos que ia fazer a última peregrinação, porque o ano seguinte vai morrer. Vai morrer, Deus falou para ele que você vai morrer e por isso mesmo aquela peregrinação foi famosa como a peregrinação de despedida. Temos 3 assuntos muito importantes nesse que já falamos, estamos falando bem resumido o que aconteceu no ano 10º. Temos um versículo do Alcorão Sagrado, antes o profeta falou no deserto de Arafat. Arafat é um deserto, em Meca, na cidade de Meca, onde os muçulmanos, depois de trocar a roupa, porque o peregrino, quando quer fazer a peregrinação, precisa tirar toda a roupa e colocar uma roupa especial, uma roupa toda branca, né? Que não tem botão, não tem nada. Não tem botão, não tem nada. Tem uma roupa especial, a roupa da peregrinação, né? Não quero explicar mais, é uma roupa branca, a roupa da peregrinação. Os muçulmanos precisam trocar a roupa e, na verdade, uma preparação para entrar na peregrinação. No começo, eles precisam permanecer quase a metade do dia num deserto chamado Al-Arafat. No deserto de Arafat, né? No deserto de Arafat. No dia 9 de Dhul Hajjah, ou seja, Dhul Hajjah é o mês 12º no calendário lunar. Dhul Hajjah é o mês 12º no calendário lunar. No 9º dia, quando passar 9 dias, eles precisam permanecer no deserto de Arafat. Tudo bem, falamos assim. O profeta lá, na sua última peregrinação, no Arafat, naquele deserto, onde os peregrinos todos estão esperando passar esse dia para entrar na peregrinação. O profeta falou sobre um assunto muito importante. Ele falou que nós podemos dizer a narrativa mais importante, a narrativa, na verdade, política, a narrativa política do profeta, uma das narrativas mais importantes do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Ele falou assim, vou repetir de novo, acerca-se um momento que seja chamado eu respondo, eu responda. Certamente que deixo entre vocês os 2 tesouros, o livro de Deus e minha descendência. O livro de Deus é um cordel que se estende desde o céu até a terra. E minha descendência, Ahlul Bayt, alayhimus salam, que a paz esteja com eles, os meus familiares. Esses 2 tesouros que o profeta deixou para sua comunidade.
e falou, proclamou esse testamento, deixou esse testamento para a multidão dos peregrinos no deserto de Arafat. Falou assim: por verdadeiro que o benevolo, todo sabedor, me ha comunicado que eles dois, ao Corão Sagrado e minha descendência, não se separarão até que voltem a mim na fonte do paraíso. Por conseguinte, observai como os tratai em minha ausência. Em outra narração disse: nunca vos desviareis quando vos aferreis a ambos. O profeta falou sobre esse assunto, que eu vou morrer, vou deixar um testamento para vocês, podemos dizer o testamento político, o testamento espiritual do profeta, né? Que vai mostrar o caminho do islamismo depois do profeta, que o muçulmano precisa seguir esses dois tesouros, esses dois pesos, ao Corão Sagrado e a descendência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seus familiares, como os pilares do islamismo, Mais uma coisa que aconteceu no ano 10º e que foi muito importante, a revelação do versículo desse versículo que o profeta falou, na verdade o Deus Altíssimo seja revelou para o profeta Muhammad, que é assim: ó mensageiro, proclama o que te foi revelado por teu Senhor, porque se não o fizeres, não terás cumprido a sua missão. Deus te protegerá dos homens, por certo Deus não ilumina os incrédulos. Deus mandou uma mensagem para o profeta Muhammad: você precisa proclamar uma notícia, uma mensagem. Que notícia? Sabem, quando o profeta fez sua peregrinação no caminho de volta, num lugar chamado Ghadir, perto de um lago, né? perto de uma fonte, ele falou o quê? E então o profeta, falamos assim, juntou todos os peregrinos num lugar chamado Ghadir, que era o nome de uma fonte, e começou a falar com eles. Deixou mais um testamento para eles. Então o profeta levantou a mão de Imam Ali alayhi salam, para que as pessoas pudessem vê-lo. Então disse: ó povo, não sou mais merecido por sua tutela do que vocês mesmos. As pessoas responderam: sim, ó profeta, você tem mais direito sobre nós que nós mesmos. Então o profeta disse: Deus é meu guardião, e eu sou o guardião dos crentes. Eu sou mais merecido por sua, ou seja, por a tutela do que vocês por si mesmos. Portanto, qualquer pessoa cujo guardião sou eu, então Ali será o seu guardião. Ou seja, podemos falar assim: quem eu sou o mestre dele, então ele, Imam Ali alayhi salam, será o seu mestre. O profeta continua assim: Allahumma ansur man nasara wakhdul man khazala. O significado: ó Deus, ajuda quem ajuda Imam Ali, abandone quem abandona o Ali. Allahumma wali man wala wa adi man ada. Ó Deus, seja amigo com quem ama o Imam Ali, e seja inimigo com quem o faz inimizade. Nesse ponto também o profeta sallallahu alaihi wa sallam deixou bem claro que sua sucessão, ou seja, indicou sua sucessão para o Imam Ali alayhi salam, que ele vai liderar sua comunidade, ele que vai liderar o povo muçulmano. Depois dessa proclamação do profeta, e falou para todos os muçulmanos, para todos os companheiros do profeta, para todos os peregrinos, Deus mandou um dos últimos versículos do Alcorão Sagrado, que nós chamamos Ayat Ikmal, ou seja, o versículo do aperfeiçoamento da religião, Deus mandou, na verdade, revelou esse versículo. Hoje os incrédulos desesperam por fazer-vos renunciar à vossa religião. Não os temeis,
pois temei a mim. Hoje completei a religião para vós, e tenho vos agraciado. Tá? Quando o profeta proclamou isso, deixou bem claro seu testamento sobre o futuro da sua comunidade, Deus mandou esse versículo, que já completei a religião islâmica. Já completei a religião islâmica. Quando completou essa religião, quando o profeta deixou bem claro a liderança do Imam Ali alayhi salam, para sua comunidade, para a comunidade islâmica. E foi muito interessante que o profeta chamou todos os peregrinos, na verdade, obrigou eles para dar voto da fidelidade, né, voto da aliança para o Imam Ali alayhi salam, e chamar o Imam Ali alayhi salam como princípio dos crentes. As pessoas entravam na tenda do Imam Ali, onde ele estava sentado, e eles entravam na tenda do Imam Ali alayhi salam, chamavam o Imam Ali como princípio dos crentes. Que você será você será nosso princípio, você será nosso líder, você será nosso mestre, você será nosso guardião, que tem muitas palavras para utilizar que tem quase o mesmo significado. E deixou bem claro esse assunto. Agora falamos sobre a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Falou o profeta sobre esses assuntos, em primeiro lugar, o seu testamento sobre 2 pesos, sobre 2 tesouros, que era o Alcorão Sagrado e sua descendência. Deus mandou um versículo, o versículo da proclamação, né? Que você precisa proclamar a sucessão do Imam Ali alayhi salam depois de você. Ele fez isso perto de uma fonte chamada Ghadir, quando no caminho de volta. Quando o profeta proclamou isso, o profeta obrigou os peregrinos para dar voto da fidelidade para o Imam Ali alayhi salam. Deus mandou mais um versículo falando que agora já completou a religião islâmica. Já está claro, a liderança está nas mãos da família do profeta. A liderança, a sucessão está nas mãos da família do profeta Muhammad. Essa religião é uma religião completa por Deus. No ano 11º aconteceu a morte do profeta Muhammad. O profeta faleceu nesse ano. Quando o mensageiro de Deus cumpriu a pregnação a Deus, ou seja, a pregnação de despedida, durante o seu trajeto de volta, em 18 de Dhul-Hajjah, determinou sua vontade sobre a sucessão do Imam Ali alayhi salam, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, depois da sua morte, como foi mencionado na aula anterior. Ele dirigiu-se diretamente para a cidade de Medina, na verdade a cidade iluminada de Medina, onde passou a cuidar de seus afazeres e compromissos. E principalmente no que diz respeito a, na verdade, preservação da mensagem divina. E sua pregação tem um assunto muito interessante. No último ano da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o profeta montou um grupo, montou um exército, nós chamamos o exército de Usama, Falou para eles porque tinha uma ameaça, né, dos romanos, ou seja, dos romanos eles estavam planejando para atacar a Arábia. O profeta queria defender, né? Queria mostrar o poder do Islã, que acaba com aquela ameaça dos romanos. Montou um exército muito grande e deu liderança, ou seja, deu o poder, como se fosse o general do exército, para um jovem de 18 anos. Deu o poder, deu a liderança, deu, na verdade, a chefia, podemos dizer, do exército, ser general do exército para um jovem de 18 anos. E mandou para todos os muçulmanos obedecer esse jovem. Essa parte da história é famosa como Jaysh al-Usama. Jaysh Usama, ou seja, Sariya al-Usama. Sariya Usama. Que fala sobre, nós podemos chamar, o exército de Usama, que o profeta montou
aquele exército para na verdade, acabar com aquela ameaça que tinha naquela época contra os muçulmanos pelos romanos. E desculpa. Tudo bem. Inclusive a preparação de um exército para incursão e defesa contra os romanos, os quais eram uma ameaça para o Islã, e esta competência era encabeçada pelos velhos, pelos muçulmanos, na verdade, os companheiros do profeta, tanto dos imigrantes quanto dos aliados, Ansar, que temos dois tipos dos muçulmanos, aliados, na verdade, imigrantes, Muhajir e Ansar. Na verdade, montou um grupo muito grande desses dois tipos dos muçulmanos, que, na verdade, esses dois tipos dos muçulmanos possuíam uma grande da população islâmica naquela época. Tais como Abu Bakr ibn Abu Quhafa, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan e outros companheiros. Na verdade, o profeta mandou que todos eles obedecem, o profeta Muhammad mandou que todos eles obedecem o exército de Osama. E assim a cidade de Medina transformou-se em estado de alerta, pois o profeta recebeu uma ordem divina de amaldiçoar aqueles que se opor contra o exército de Osama. Conforme disse, Deus amaldiçoa quem se opor contra o exército de Osama. Porque o profeta já tinha mandado que precisam montar um grupo, precisam montar um exército e precisam partir de Medina, né, para a fronteira para norte da Arábia. E alguns dos companheiros começaram a desobedecer. Criticaram o profeta. Como você colocou um general, você deu todo o poder a um jovem de 18 anos? A gente não pode aceitar isso. Nós somos velhos, temos 70 anos, não sei, 80 anos. Não podemos obedecer a um jovem de 18 anos. 18 anos. E ficou tão grave essas críticas dos companheiros, dos muçulmanos contra o profeta, que o profeta, na verdade, foi obrigado a falar isso. Deus amaldiçoa quem se opor contra o exército de Osama. Deus amaldiçoa quem, na verdade, não obedece, quem se opor contra o exército de Osama. Tudo bem. Finalmente eles desobedeceram, não partiram. E uma das coisas que eles, na verdade, levou eles a criticar o profeta foi, em primeiro lugar, que tinham desculpas, porque Osama era um jovem de 18 anos e os velhos muçulmanos não queriam obedecê-lo. E um grupo falava que o profeta está doente, né? Porque no ano 11º o profeta estava bem doente e a gente não quer deixar o profeta sozinho. Mas, na verdade, isso é uma desculpa que não é aceita. O profeta está mandando, o profeta montou esse exército. Quem nós somos para desobedecer o profeta? Mesmo assim, eles desobedeceram, não saíram de... Finalmente, infelizmente, na verdade, eles não obedeceram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na verdade, o exército, um grupo dos soldados, dos muçulmanos, partiram e depois voltaram. E aconteceu, finalmente, não foram para defender o Estado Islâmico, né? Finalmente não foram para defender o Estado Islâmico, não foram para acabar aquela ameaça, que era a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Desculpe. Mas um assunto que também é muito importante falar
sobre ele, inshallah, deixe-me ver que oração agora. Tudo bem. Mais um assunto que também é muito importante para falar, que nós chamamos Raziyat al-Khamis. Raziyat al-Khamis. A desgraça no dia da quinta. Esse assunto é um dos assuntos muito importantes na história islâmica. O que aconteceu no profeta, na verdade, morreu no dia segunda-feira. Quinta-feira, na semana passada da morte do falecimento do profeta, aconteceu isso. Hadith de caneta, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa está bem doente, está nas suas casas, junto com seus familiares. Ele pediu, na verdade, Raziyatul Khamis refere assim, hadith de caneta e papel, refere-se ao pedido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa nos últimos dias da sua vida, para lhe trazer uma caneta e um papel, para escrever um conselho aos muçulmanos, que os impede de desviar-se dele. Neste evento, os companheiros do profeta Muhammad, os muçulmanos estão na casa, pelo menos os muçulmanos mais importantes, mais fluentes, na verdade, da religião islâmica estavam na casa do profeta. O profeta olhou para eles, falou para eles, preparem para mim um papel e uma caneta, eu vou escrever uma coisa para vocês, um testamento, um conselho para vocês. Se vocês seguem esse conselho, esse testamento, não vão ser desviados, não vão ser aniquilados, não vão ser aniquilados. E olha, vamos comparar. O profeta agora, nessa situação, está falando, preparem para mim um papel, eu vou escrever uma coisa para vocês não se desviarem. E nós falamos no deserto de Arafat, na última peregrinação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o profeta deixou bem claro o seu testamento. Eu deixo entre vocês 2 tesouros, ao Corão Sagrado e minha descendência. E finalmente o que falou? Se vocês seguem esses 2, não serão desviados. Por isso mesmo, muitos sábios falam que o testamento do profeta, no dia quinta, na verdade, no dia quinta, esse pedido do profeta para preparar uma caneta, um papel para escrever uma coisa, o profeta queria, na verdade, enfatizar mais uma vez, falar mais uma vez, deixar mais uma vez o mesmo testamento que já tinha passado para os peregrinos na sua peregrinação. O que aconteceu? Nesse evento, tem um companheiro do profeta chamado Umar ibn Khattab. O que ele fez? Ele apontou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, falou: o homem já está mentalmente confuso. Na outra narrativa, ou ele está dizendo, desculpa, bobagem, não sabe o que está falando. O profeta está pedindo aos muçulmanos, as pessoas que estavam na casa, para que eles preparem um papel, uma caneta para escrever uma coisa. O profeta Muhammad, um mensageiro de Deus, e essa pessoa começou a falar que não, o profeta é mentalmente confuso, não sabe o que está falando. Ele está falando, na verdade, a palavra correta em árabe é isso, inna rajul la yahjur. Essa palavra la yahjur significa não sabe o que está falando, está falando uma coisa sem querer, ou está falando uma coisa que, por exemplo, os doentes falam, e falou assim, e falou finalmente, é suficiente. Umar ibn Khattab falou para o povo, na verdade que estavam na casa, falou, é suficiente para nós ao Corão Sagrado. Não precisa mais do testamento do profeta Muhammad. Na verdade, não precisamos mais do testamento dele. Na verdade, esse assunto é um dos assuntos muito importantes. E, infelizmente, tem muitas pessoas que falam assim,
irmãos queridos, prestem atenção, esse assunto é muito importante. Por que falamos sobre o exército de Osama? Por que eles desobedeceram o profeta Muhammad? Até que mesmo o profeta era muito doente, subiu, na verdade tinha uma cadeira na mesquita, subiu, ele ficou tão nervoso, ele ficou tão, na verdade, triste para seu povo, que falou para seu povo: Deus amaldiçoa quem desobedece. Deus amaldiçoa quem se opor ao exército de Osama. Né? Mas, infelizmente, não obedeceram. Não seguiram o mesmo caminho que o profeta queria para seu povo, queria para a sua comunidade. Essa passagem da história islâmica aconteceu, na verdade, no dia quinta, que por isso mesmo é famoso por Raziyat al-Khamis, a desgraça que aconteceu no dia quinta. Tem um companheiro chamado Ibn Abbas, né? Chorava, sempre falava para os muçulmanos que toda a desgraça no mundo islâmico começou no dia de quinta. Estava falando sobre esse assunto. O profeta pediu de nós, ele queria escrever uma coisa para nós, um conselho para nós. E finalmente o profeta mesmo falou: se vocês seguem esse meu conselho, se vocês seguem esse meu testamento, não vão ser desviados. Né? Alguns dos muçulmanos começaram a brigar, alguns dos muçulmanos começaram a guerrear. Tem um grupo dos muçulmanos que falavam: vamos preparar uma caneta, um papel, o profeta vai dizer uma coisa para nós, vai escrever uma coisa para nós. Um outro grupo que tinha crítica, o líder daquele grupo era Umar ibn Khattab, começou a falar que esse homem mentalmente está confuso, não sabe o que está falando, né? E já temos o Corão Sagrado, não precisamos do testamento do profeta Muhammad. E uma pergunta fundamental: quem trouxe para vocês o Alcorão Sagrado? Para quem Deus, na verdade, revelou esse livro? O profeta Muhammad. Se você não obedece ao profeta Muhammad, vai obedecer quem? Deus fala claramente no seu livro: Ya ayyuhalladhina amanu, os fiéis, obedeçam Deus e obedeçam seu mensageiro. Quem nós somos para desobedecer o profeta? A ordem do profeta é a mesma ordem de Deus. É a mesma ordem de Deus. E finalmente aconteceu isso que, na verdade, de acordo com os ensinamentos muçulmanos, ou seja, especialmente a escola xiita, a intenção do profeta era, na verdade, enfatizar a sucessão do Imam Ali alayhi salam, porque temos a mesma palavra do profeta: se vocês seguem, não serão desviados. Se vocês seguem, não serão desviados. E, segundo a escola xiita, o profeta, sem dúvida, vai enfatizar, na verdade, a sucessão do Imam Ali alayhi salam depois dele mesmo. Mas vamos falar sobre a morte do profeta. O profeta morreu quando estava, na verdade, abraçando seus familiares, seu primo Imam Ali alayhi salam, sua única filha, Fatima az-Zahra, e seus netos. Estava junto com eles, né, abraçando seus netos. Deus Altíssimo seja, na verdade, abandonou essa vida terrena. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já tinha indicado sua sucessão para o Imam Ali alayhi salam. Estamos falando sobre a questão da sucessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta falou bem claro que a comunidade islâmica precisa seguir ao Corão Sagrado, os ensinamentos do Corão Sagrado e Ahlul Bayt. Uma pessoa e os ensinamentos do Corão Sagrado. Na verdade, sempre entre os familiares do profeta Muhammad na verdade, aquele que vai liderar a comunidade islâmica, segundo, de acordo com os ensinamentos do Alcorão Sagrado. O que significa isso? Quem vai interpretar esse livro, ou livro sagrado de Deus, Alcorão,
e um dos familiares do profeta Muhammad, que o primeiro deles, o senhor da família do profeta, depois dele, era o Imam Ali alayhi salam. No começo falou que meu testamento é isso, ao Corão Sagrado, e minha descendência, no caminho de volta, num lugar chamado Qadir, que daqui a pouco, 18 de Dhul-Hajjah, temos essa festa, Eid al-Qadir, que nós chamamos o dia de nomeação do Imam Ali como sucessor do profeta, o dia de designação do Imam Ali pela ordem de Deus como sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Indicou bem claro, na verdade, deixou bem claro esse assunto para o povo muçulmano. Ainda mais importante que, na verdade, lá obrigou os peregrinos para dar o voto da fidelidade ao Imam Ali alayhi salam, que já falamos, mas alguns dos muçulmanos, infelizmente, pela inveja, para, na verdade, ter sede de poder, assumiram o poder ilegalmente. Ilegalmente, sem participar no sermônio de sepultamento do profeta. Muito interessante. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam morreu, muitos companheiros do profeta, que infelizmente agora os muçulmanos, tem muitos muçulmanos, quando você, eu não quero chamar o nome deles, quando você fala o nome, ele é muito grande, ele é muito abençoado. Tem muitos dos companheiros que nem participaram no cerimônia de sepultamento do profeta, né? Nem na sua oração da morte, porque quando os muçulmanos querem sepultar, né, ou seja, enterrar um morto no túmulo dele, tem uma oração. Eles nem participaram na oração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eles se reuniram num lugar chamado Saqifa Bani Sa'ida para escolher o sucessor do profeta Muhammad. O profeta na verdade, morreu, porque no Islã temos uma lavagem para morto, tem três lavagens. Na verdade, os muçulmanos precisam lavar o muçulmano falecido 3 vezes, tem três tipos de lavagem, e depois precisam colocar uma roupa especial, e depois vão, na verdade, fazer cerimônia de sepultamento dele. Tem enterro, tem uma oração antes, e tem uma oração quando ele colocam no túmulo. Não quero falar sobre esse assunto. Profeta Muhammad, o profeta da comunidade islâmica, o último dos mensageiros, morreu. Tudo bem. Qual trabalho é mais importante? Participar nessa cerimônia. Respeitar o profeta Muhammad. Respeitar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mas falamos pela inveja, né? Essa inveja que infelizmente tinha essa sede de poder. Essa sede de poder muito importante, porque o Imam Ali alayhi salam tinha 33 anos. O profeta já tinha indicado sua sucessão para ele. Entre os companheiros tinha muçulmanos por 80 anos. Não conseguiram aguentar, né? Não conseguiram obedecer o Imam Ali alayhi salam como sucessor do profeta. Falavam sempre, muitos muçulmanos naquela época falaram que o Imam Ali alayhi salam era um jovem, né? Um jovem. E não dá para obedecer ele. Não dá para obedecer ele. Como assim? Jesus Cristo tinha 33 anos. Jesus Cristo tinha 33 anos. Muito interessante. No Alcorão Sagrado, وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, sobre o profeta João, Deus, Altíssimo seja, fala no Alcorão Sagrado, nós designamos ele, profeta João, ou seja, passamos a profecia como se fosse um mensageiro de Deus na sua infância. Na sua infância, o profeta João, na verdade, João virou mensageiro de Deus. E ainda mais importante, ainda mais interessante, profeta Jesus Cristo, alayhi salam, no berço, no colo da mãe, Santa Maria, falou, eu sou mensageiro de Deus. Quando os sacerdotes, os judeus, começaram, na verdade, a xingar Maria, que você trouxe um filho sem ter marido, né? Sem ter marido. Aonde você trouxe isso? Ou tua família era uma família nobre. O que você fez? Começaram, na verdade, falar mal, né? Eu não quero falar mais sobre esse assunto. Começaram a falar do jeito muito ruim com Santa Maria.
E Deus mandou uma revelação para Maria. Você não precisa falar, somente aponta para teu filho no colo. Ele mesmo vai fazer tudo. Quando eles começaram a perguntar, ele apontou para seu filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem 2 dias, 3 dias, não sei, recém-nascido. Começou a falar, falou, eu sou mensageiro de Deus. Eu sou mensageiro de Deus. Deus me fez abençoado. Me deu livro. Me deu livro. Falou no Alcorão Sagrado, está bem registrado. Então, não importante para, na verdade, para assumir o poder, para assumir, para liderar uma comunidade, não é importante a idade. Mesmo que o Imam Ali a.s. tinha 33 anos, quando nós estudamos a história do Islã, todas as guerras, todas as batalhas, pelo menos as batalhas mais importantes que aconteceu contra os incrédulos, o Imam Ali a.s. era o general da guerra, era o general da batalha. O profeta Muhammad várias vezes chamou ele como meu irmão. Muitos muçulmanos começaram a pedir, quando Fatima Zahra, a única filha do profeta Muhammad, cresceu, muitos muçulmanos começaram a pedir a mão de Fatima, mas o profeta não aceitou. Quando o Imam Ali a.s. pediu, o profeta aceitou. Deu sua única filha para o Imam Ali a.s. Na verdade, para o Imam Ali a.s. Mais uma coisa. E o que nós falamos, vou repetir de novo. No ano 11º, o profeta montou um exército muito grande para acabar com a ameaça dos romanos. Queria mandar o exército, o general do exército, na verdade podemos dizer, aquele que vai cuidar do exército, era um jovem de 18 anos. 18 anos. Por isso mesmo, no Islã, no pensamento do profeta Muhammad, ser velho ou ser pequeno não é importante. Sua capacidade, sua possibilidade, seu conhecimento, sua coragem, sua sabedoria é mais importante. Tem muçulmano que tem 70 anos, mas não sabe nada. Tem muçulmano de 20 anos, 30 anos, sabe? Pode liderar, né? Pode liderar. Que é mais uma história que já passou essa parte da história, irmãos queridos, podem, na verdade, assistir nossas aulas anteriores, que o profeta, quando fez um voto, na verdade, fizeram um pacto com o povo de Medina, quando o profeta estava em Meca. Mandou um jovem como representante da religião islâmica, de Meca para Medina. Um jovem menos de 20 anos. Ele foi para ensinar o Alcorão Sagrado para o povo de Medina, antes da imigração do profeta Muhammad. Então, o profeta não olha para, na verdade, tua idade. Não olha para a idade dos muçulmanos. Olha para a possibilidade deles, a capacidade deles. Ele tem coragem, ele tem sabedoria, ele pode ou não. O profeta viu que Imam Ali a.s. pode. Ele pode. Isso também não foi, na verdade, profeta, era uma coisa preferida pelo mesmo profeta. Não, uma ordem de Deus. Nós falamos que Deus mandou um versículo falando para o profeta. Proclame isso. Proclame essa sucessão para os peregrinos. Para os peregrinos. No Alcorão Sagrado, Deus, Altíssimo Seja, fala claramente que o profeta não fala nada. Não fala nada sem que, na verdade, fosse uma inspiração, na verdade, uma revelação de Deus para ele. Tudo que ele fala é uma revelação. Ele não fala de si mesmo. Quando manda para você, quando fala isso, é uma ordem de Deus. A ordem de Deus, a ordem do profeta Muhammad é a mesma coisa, tem o mesmo peso. É o mesmo peso. Só que Deus, Altíssimo Seja, tem representante na terra. Os profetas, os mensageiros são assim. Eles que vão esclarecer para nós a ordem de Deus, a orientação de Deus. Quando o profeta fala uma coisa, essa fala é a mesma fala de Deus, Altíssimo Seja. Tudo bem, aconteceu isso, eles se reuniram num lugar chamado Saqifa Bani Sa'ida, os muçulmanos, para escolher o sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Na verdade, começaram a desobedecer o profeta. Quando foi feito tudo isso, sem avisar a família do profeta, mandaram buscar o Imam Ali, alayhi salam, porque era o senhor da família do profeta. O voto dele era muito importante. E, como senhor da família do profeta, eles queriam pegar o voto do Imam Ali, alayhi salam, falaram para ele, o sucessor do profeta quer falar contigo. Já escolhemos uma pessoa como sucessor, que era aquela pessoa, era Abu Bakr, que vai ser o sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ele mandou buscar você, ele, sucessor do profeta, quer falar com você. O Imam Ali alaihi salam falou isso. Que cedo imputaram, atribuíram essa mentira ao profeta. Onde o profeta indicou sua sucessão para vocês? Onde Deus deixou essa escolha para o povo? Isso é uma ordem de Deus. Deus que escolhe quem vai liderar a comunidade islâmica. Olhem o testamento do profeta. O profeta deixou claro para nós, ao Corão Sagrado é descendência, família do profeta. E agora, esse ponto também importante, vamos finalizar, que se Deus quiser na semana que vem vamos falar mais. Esse ponto é o ponto de divisão, na verdade, separação entre os muçulmanos xiitas e os irmãos sunitas. Nós mesmos muçulmanos xiitas acreditamos, segundo com o testamento do profeta, segundo com muitos versículos do Alcorão Sagrado, muitas narrativas, muitas referências, o profeta deixou bem claro sua sucessão, ou seja, o futuro da comunidade islâmica, conseguir a família dele. A comunidade islâmica precisa seguir a família do profeta. Eles que vão ser, ou seja, verdadeiros continuadores da tradição do profeta Muhammad. Eles que vão interpretar do Alcorão Sagrado. Eles que vão liderar a comunidade islâmica, vai conduzir a comunidade islâmica. Eles falaram, e outro grupo, sunitas, e acreditam que não. O povo mesmo precisa escolher uma pessoa como sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. É muito interessante. No começo, eles um grupo dos muçulmanos escolheram Abu Bakr ibn Abu Quhafa como sucessor do profeta. Depois dele, na verdade, mudou tudo. Mudou tudo. Direto Abu Bakr, no dia da morte dele, ele indicou diretamente a sua sucessão para Umar ibn Khattab, sem avisar os muçulmanos. Sem avisar os muçulmanos. O segundo califa, Umar ibn Khattab, no dia da sua morte, montou um grupo de 6 pessoas. Essas 6 pessoas vão escolher o sucessor do profeta. Tudo bem. Então, no começo, essa opinião que fala o povo muçulmano precisa escolher o sucessor do profeta, no começo já funciona. Quase, porque um grupo de muçulmanos escolheram. No segundo, uma pessoa. No segundo, o primeiro califa indicou sua sucessão para uma pessoa, sem avisar ninguém. Vocês podem ler a história, não existe nada. Não avisaram ninguém. Nenhum muçulmano. E depois montaram um grupo. Fora desse grupo, ninguém tinha direito para, na verdade, escolher o sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Do outro lado, ao contrário desse pensamento, nós muçulmanos xiitas acreditamos que o profeta Muhammad deixou bem claro esse assunto, a questão da sua sucessão. O sucessor do profeta Muhammad, o sucessor legal do profeta Muhammad, sempre está na família do profeta. Nós temos algumas narrativas que o profeta falou que depois de mim vai liderar a minha comunidade, o Imam Ali alayhi salam. E os muçulmanos que permaneceram firmes no caminho do Imam Ali alayhi salam, recusaram os califados, ficaram famosos como xiitas. Xiitas significa os seguidores do Imam Ali alayhi salam, ou seja, Shi'at Ali, os seguidores de Ali. Eles recusaram e permaneceram
na verdade, seguindo os ensinamentos do Imam Ali alayhi salam, e depois dele, o filho dele, e depois dele, o irmão dele, depois dele, os filhos, até, na verdade, por toda, na verdade, ao longo da história islâmica, que os muçulmanos xiitas não nenhuma vez aceitaram o califado depois do profeta Muhammad, e no ano, depois, na verdade, o ano 59, assumiu o poder um califado chamado Bani Umayya, e depois Bani Abbas. Por 600 anos eles assumiram o poder, um califado muito grande chamado Abbasitas, que todos são, para nós muçulmanos xiitas, são os califados ilegais do profeta Muhammad, que como se fosse o reinado, né? O reinado que passa o reino para o filho, passa o filho para o bisneto. É assim mesmo que funcionou. Na verdade, aconteceu essa divisão entre os muçulmanos. Deus abençoe todos vocês. Agora vou ver se achar Boa noite a todos. Uma pergunta, falou que desculpa, mas o profeta sabia escrever? Sim, o profeta, temos algumas narrativas que, na verdade, sabia escrever. É um assunto muito importante. Na verdade, nos últimos dias da sua vida do profeta, essa narrativa, essa passagem está bem registrada, que o profeta falou: preparem para mim para eu escrever uma coisa. Isso significa, o profeta não escreveu nada. O profeta não escreveu nada. Nesse dia, vai escrever uma coisa como seu último testamento. Isso significa, na verdade, nos mostra a importância desse testamento, que não deixaram escrever o profeta, né? Não deixaram escrever o profeta Muhammad. O profeta nunca escreveu, uma vez vai escrever. Nunca o profeta escreveu, uma vez vai escrever, né? Que não deixaram. Na verdade, se nós acreditamos, acreditamos que o profeta não podia escrever, quando ele falou para na verdade, as pessoas que estavam na casa: preparem uma coisa para eu escrever, as pessoas acham estranho, vão achar estranho. Como assim? Ele não sabe escrever. Por que está pedindo um papel para escrever? E ninguém falou isso. Não. Falaram, ele vai escrever, mas mentalmente está confuso, né? Ele não sabe o que está falando. Tem uma tradução que não quero traduzir muito, uma palavra muito pesada que dirigiram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Isso mesmo, o sunnah do profeta Muhammad também faz parte muito importante da nossa religião, só que a gente acredita, os verdadeiros seguidores da tradição do profeta Muhammad, da sunnah do profeta Muhammad, são a família do profeta, são os familiares do profeta Muhammad. Eles que vão nos mostrar a tradição correta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Se a gente seguir os companheiros, quando nós estudamos a história do Islã, esses companheiros que muitas vezes desobedeceram do profeta, muitas vezes criticaram o profeta, muitas vezes incomodaram o profeta Muhammad. Eles não podem passar para nós a tradição correta do profeta. Como eles podem passar enquanto eles mesmos desobedeceram à ordem do profeta? A única pessoa que estava bem firme no caminho do profeta, né, era o Imam Ali alayhi salam. Tinha alguns, mas ele era mais firme. O homem mais sábio, mais firme no caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E tudo bem, isso mesmo. Deus abençoe todos vocês. Pedimos a Deus que aumente nosso conhecimento e proteja todo o povo brasileiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.